O furto privilegiado terá a sua pena reduzida, mas vai se considerar furto privilegiado se o réu é primário, né? É de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por pena de detenção. Então, no caso do sujeito nunca ter sido preso, ele está inaugurando o seu histórico criminal, né? Então ele pratica um furto. Então esse primeiro furto que ele pratica é considerado privilegiado. Então o juiz, no caso do furto privilegiado, pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar só a de multa. Então, o juiz pode diminuir a pena, aplicar uma de reclusão trocar de reclusão por detenção ou aplicar só a de multa. Existem esses dois requisitos para ser considerado o furto privilegiado. O primeiro requisito é a primariedade e o segundo requisito é o pequeno valor. Para ser considerado um pequeno valor, ele tem que estar até um salário mínimo. O pequeno valor que é considerado no furto é se o valor que foi roubado, furtado, é até de um salário mínimo. Então, hoje, o salário mínimo está 1.400. Então, se o valor que o indivíduo, do objeto que o indivíduo rouba, é mais ou menos R$800, então poderá ser caracterizado o furto privilegiado. Então, o furto privilegiado tem que observar o requisito da primariedade e do pequeno valor. E tem uma observação que deve ser feita, que é a diferença entre o pequeno valor e o valor insignificante. O pequeno valor, como está aqui descrito no furto privilegiado, é o pequeno valor. O pequeno valor, ele não ultrapassa o valor do salário mínimo. O valor insignificante é aquele em que, no caso não ultrapasse até 10% do salário mínimo. Então, o valor insignificante, ele é até 10% do salário mínimo. O pequeno valor, ele é até um salário mínimo. Quando é o valor insignificante, poderá ser aplicado o princípio da bagatela se observar os requisitos da bagatela e preencher esses requisitos do princípio da bagatela, né? Então, quando você for observar na prova e estiver um valor que é considerado R$800, você vai observar o seguinte: é o pequeno valor, porque o pequeno valor é diferente de insignificante. E se estiverem presentes os requisitos do furto privilegiado, o juiz deve conceder o privilégio, né? Então, o juiz vai observar todos os requisitos e se preencher todos os requisitos do furto privilegiado, que é a primariedade e o pequeno valor. A primariedade e pequeno valor. Se o objeto furtado ele é de pequeno valor, que é até um salário mínimo, e o réu é primário, então nesse caso a pena pode ser diminuída ou ser aplicada apenas a pena de multa, ou pode ser substituída a de reclusão, que é mais grave, por detenção, que é menos grave. Então vamos falar aqui sobre o furto privilegiado qualificado. O furto privilegiado qualificado. O que é o furto qualificado? Está no artigo. Furto qualificado é aquele cometido com rompimento ou destruição de obstáculo. Segundo, abuso de confiança. Esse abuso de confiança é aquela relação existente
entre a vítima e o réu. A relação, muitas vezes, de confiança que existe ali entre eles, aonde o réu tem acesso ali à residência da vítima, aonde este vem a cometer o crime. Então, como houve o abuso de confiança, né, esse furto será qualificado. Então, se o réu ele é convidado a entrar na residência da vítima por uma relação de confiança que é estabelecida entre eles, e ali existe a ruptura da confiança com a subtração do objeto da vítima, então esse furto será qualificado. Então, o abuso de confiança é a traição através de abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Terceiro, o emprego de chave falsa. Quarto, se for em concurso de 2 ou mais pessoas. Então, o furto será qualificado, primeiro, rompimento ou destruição de obstáculo. Segundo, abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Terceiro, chave falsa. Quarto, concurso de 2 ou mais pessoas. Então, o furto privilegiado, qualificado, é possível o reconhecimento do privilégio no furto qualificado. Se tiver a primariedade e for de pequeno valor a coisa, ainda que o furto seja qualificado, mas se estiver os presentes os requisitos do furto privilegiado, que é a primariedade e o pequeno valor, poderá ser aplicado o privilégio. Mesmo que o furto seja qualificado, poderá ser aplicado o privilégio. Então, para ter o furto privilegiado, tem que observar os privilégios. O furto qualificado tem que observar as qualificadoras. Ainda que o privilégio conviva com uma qualificadora objetiva, real ou material. Então tem que ter a qualificadora objetiva, real ou material, né? Então, o que é uma qualificadora objetiva, real ou material, né? Espera aí, mudar o slide aqui. Então, a qualificadora real ou material é que está materializada, que aparece no laudo de local de crime, que não fica na mente, que ocorre no mundo real. Então, essa qualificadora objetiva é a que vai ter incidência no mundo dos fatos, né? A única por exemplo, uma qualificadora subjetiva é a traição, né? A qualificadora subjetiva é aquilo que ocorre na mente do sujeito. É o motivo torpe. O motivo torpe é outro exemplo de qualificadora subjetiva. Essa qualificadora real ou material a qual nós estamos nos referindo é aquilo que vai efetivamente acontecer no mundo dos fatos. É aquilo que está materializado, né? Então, essas qualificadoras que são aqui real ou material, são essas aqui, ó. Rompimento ou destruição de obstáculo. Ele rompeu o obstáculo, rebentou o portão, né? Cortou as grades, cortou o cadeado, rompeu o obstáculo. Agora, abuso de confiança. A confiança é algo subjetivo, é algo que existe na mente do sujeito. Então, quando existe na mente do sujeito, é subjetivo. Quando existe no mundo real, no mundo dos fatos, será uma qualificadora objetiva. A única qualificadora do furto que é subjetiva é o abuso de confiança. Portanto, o abuso de confiança não é compatível com o privilégio, né?
não é compatível com o privilégio do furto privilegiado. Então, no caso do abuso de confiança, como ele é subjetivo, ainda que seja primário, ainda que seja de pequeno valor, o objeto roubado, ainda assim não será afastada a qualificadora. É subjetivo porque equivale a uma traição. Exemplo, o empregado de confiança que furta joias do patrão e quando ele vai vender, ele furtou joias do patrão e quando ele vai vender, ele descobre que era de pequeno valor. Então, quando ele descobre que aquela joia era de pequeno valor, ele se arrepende. Ele se arrepende e vai lá e conta tudo para o patrão. Então, nesse caso, não terá o privilégio do pequeno valor, porque houve o abuso de confiança, porque é algo subjetivo. E a única que é compatível com a única qualificadora que é compatível com o furto privilegiado serão as qualificadoras objetivas, as que se materializam no mundo dos fatos. Lembrando que são qualificadoras objetivas, o rompimento ou destruição de obstáculo, escalada ou destreza, emprego de chave falsa, concurso de 2 ou mais pessoas. Estes são as qualificadoras reais ou materiais ou subjetivas. Agora, as subjetivas é quando existe o abuso de confiança. Então, as qualificadoras objetivas, reais ou materiais, estão relacionadas com o modo de execução, tempo, lugar do crime e os instrumentos utilizados. As qualificadoras subjetivas ou pessoais dizem respeito à pessoa do agente. O STF admite o furto privilegiado qualificado.